Renascença. Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Com 4 anos e meio de guerra na Ucrânia e uma conturbada relação com a administração Trump, a Europa está a aumentar os seus investimentos em segurança e defesa. No contexto da Cimeira da NATO, os aliados europeus procuram desenvolver uma base industrial de defesa mais forte e coordenada. E o que é que está a mudar nas relações de poder entre os mais influentes países europeus? Que papel está reservado, por exemplo, para Portugal neste novo cenário geopolítico? E como apoiar a Ucrânia enquanto se abrem canais de diálogo com a Rússia? É o tema do Da Capa à Contra Capa desta semana, com os convidados o Major-General João Vieira Borges, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, e Patrícia Dyenhart, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Muito obrigado pela vossa presença aqui no nosso estúdio. Sr. General, comece por si. Estamos aqui nas horas prévias da Cimeira da NATO, em Ankara, na Turquia. As cimeiras, ultimamente, sobretudo desde que Trump reaparece, tornam-se quase sempre decisivas, ou têm uma grande expectativa, tendo em conta as cartas colocadas na mesa por esta administração, em relação, nomeadamente, aos custos e às responsabilidades da Europa em relação à defesa também do seu continente. Para si, que expectativa tem em relação a esta cimeira, nesta cimeira em concreto, de 2026? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Eu tenho sempre expectativas, sou um sonhador ativo, sou sempre positivo e tenho sempre, sobretudo na conjuntura atual adversa para os Estados Unidos, designadamente na sequência da guerra com o Irão. Já percebemos isso na cimeira do G7, que houve uma postura diferente da parte de Trump, independentemente das críticas que continua a fazer aos aliados que não ajudaram os Estados Unidos no combate, designadamente a Espanha, em particular a Espanha, mas também outros países como o Reino Unido e a França. Mas independentemente disso, esta é uma cimeira, Paulo Portas dizia ontem que era a cimeira da transição. Eu julgo que será mais que transição. E julgo isso por causa de leituras que fiz de John Bolton relativamente àquilo que foram as cimeiras em que Trump, à última da hora, depois de todo o planeamento, decidiu acabar e dizer, eu vou ali e agora digo que acabo com a NATO. E o Bolton, coitado, teve que salvar mais uma vez, não foi a primeira. Portanto, nós relativamente a Trump nunca sabemos, não é? Aquela incerteza, aquele caos que pode ter consequências fruto de uma conversa qualquer que ele tenha no dia antes. Portanto, essa incerteza vai estar presente. Mas, por outro lado, eu julgo que aquilo que a agenda tem já mais ou menos define que, digamos que é a tal transição, mas vamos ver para onde. Vamos ver para onde. Ou seja, as 3 grandes questões que vão estar em debate na Cimeira, designadamente a questão do investimento em defesa, é uma questão que está resolvida à partida. Ou seja, todos os países já vão apresentar, inclusivamente Portugal, os tais 2%, que era obrigatório nesta Cimeira, vai ser uma grande vitória para Trump. Vai ser um estandarte. Trump vai dizer, desde Haia, nós andámos desde 2014 para ter 2%, e só atingimos agora por causa de mim. E, portanto, essa vai ser um estandarte. Portanto, vitória de Trump, quer se queira, quer não, quer se goste, quer não se goste. Segunda questão é o reforço da produção industrial. Curiosamente, cerca de 38% dos investimentos de defesa continuam a ser provenientes dos Estados Unidos, independentemente dos condicionantes que nós temos no SAIF e que temos noutros mecanismos da própria NATO. E, portanto, ele também é uma vitória para Trump. Vai dizer que exportou. As exportações dos Estados Unidos no último ano foram sobretudo para a Europa, com quase 40%. Julgo que são 38% os indicadores oficiais. E, portanto, isto também, segunda vitória de Trump, ou seja, vai acalmar a dimensão geopolítica de Trump. Terceiro, o apoio à Ucrânia, a ferida de Trump. Trump teve a conversa com Putin de mais de 1 hora, se não me engano 1h30, e nós sabemos qual é o posicionamento de Trump relativamente à Ucrânia e, portanto, designadamente na sequência daquilo que foi a cimeira
a última cimeira com Putin no Alasca. E, portanto, que é a cedência de todos os territórios, designadamente ocupados, designadamente do Donetsk. E, portanto, e a conversa foi muito produtiva para Putin, o que quer dizer que, durante esta cimeira, duas dimensões. A relação direta com Zelensky, com as conversas que vai ter, não vai ser fácil. E depois com os próprios aliados a pedirem apoio dos Estados Unidos, não vai ser fácil. Ou seja, a questão da paz para ele é prioritária em vez do apoio à guerra. E nesse sentido vai jogar sempre as cartas que já jogou no Alasca. Ou seja, cedência de territórios em prol de uma paz que lhe vai trazer desenvolvimento, que vai trazer, obviamente, dividendos económicos, para além de dividendos políticos de uma vitória de paz, seja ela conseguida de que maneira for, porque ele não está minimamente preocupado com cedência de territórios. Patrícia, esta cimeira arruma ou reverte ou sublinha a dinâmica de tigre de papel que Trump quis associar à NATO? A NATO também tem uma história larga, de costas largas, de rótulos. Já esteve em morte cerebral, decretada por uns, agora fala-se de tigres de papel, mas afinal de contas em que estado é que está a chegada a Ankara? Obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. Relativamente à posição em que está a Aliança Atlântica neste momento, e já que José Pedro referiu a história, todos sabemos que a história da NATO, os 80 anos da história da NATO, é feita de uma sucessão de crises transatlânticas que ocorreram de diversas formas, mas claro que neste momento, e no fundo já desde a primeira administração Trump, sabemos que da parte do presidente Trump relativamente à Aliança Atlântica há uma grande desconfiança relativamente ao que os aliados europeus fazem, há uma grande crítica e, de facto, o que nós vimos no último ano e desde a Cimeira da Haia, no último ano, as coisas não correram bem. Ou seja, na Cimeira da Haia, no ano passado, houve, de facto, o compromisso por parte dos aliados europeus e do Canadá de que iriam trabalhar para alcançar a meta dos 5% até 2035 e, essencialmente, investir 3,5% do PIB no sentido da defesa, mas o que nós vimos é que os episódios tanto da Groenlândia como a questão da guerra no Irão causou ainda maiores dissabores no relacionamento entre os aliados. Onde é que está a aliança agora? Eu acho que ela está, neste momento, eu não gostaria de dizer redefinição, porque nós temos muita tendência a dizer é a cimeira anual, é a cimeira de todas as cimeiras. Eu não queria muito ir por aí, mas eu acho que o que é essencial nesta cimeira, principalmente da perspectiva dos aliados europeus, é, perante a imprevisibilidade que se mantém da política da administração Trump, perante nós europeus não sabermos qual é a posição, porque isso só se saberá, em princípio, daqui a 6 meses, qual é o resultado da revisão da postura de forças norte-americanas anunciada pelo secretário da Defesa, ou melhor, da Guerra, Pete Hegseth, que só será alcançada daqui a 6 meses. Da perspectiva dos aliados europeus, é, perante esta imprevisibilidade, tentar saber da melhor forma possível como é que esta transição poderá ser feita, sabendo nós que os americanos vão diminuir a sua presença militar convencional na Europa, mas não sabendo se essa diminuição irá ser feita de uma forma ordenada ou não. E, portanto, interessa-nos a nós conseguir garantir da melhor forma possível que essa diminuição, essa gradual retirada consiga ser feita da forma mais coordenada possível. Ou seja, entra na negociação da Cimeira. Eu julgo que isso entrará na negociação da Cimeira. Eu julgo que possivelmente não teremos grandes resultados nesse sentido. Portanto, eu manteria as expectativas relativamente à Cimeira neste âmbito bastante reduzidas, mas nesta transformação, e eu referiria aqui o subsecretário de Defesa Albert Colbert, que há uns meses falou na necessidade de se passar para uma NATO 3.0, ou seja, uma NATO que se assemelha muito mais em termos de modelo, de objetivo, de propósito, daquilo que foi a NATO tradicional no período da Guerra Fria, onde o que estava em causa era a defesa e dissuasão dos
aliados contra, na altura, a ameaça soviética, eu julgo que este caminho sugerido por Albrecht Kolbach de uma NATO 3.3 que se assemelhará mais no sentido do seu propósito, da sua função, daquilo que a NATO foi durante o período da Guerra Fria, é aquilo que os europeus têm que fazer agora, mas adaptando no sentido de serem os europeus a investirem muito mais e, no fundo, se alterar esta equação, como foi referido pelo Sr. General, de que os americanos ainda investem ou ainda proporcionam cerca de 70% do investimento. Porquê? Porque nós estamos a caminhar de uma forma ou de outra, e eu acho que a melhor forma para nós europeus é para a construção de um pilar europeu dentro da NATO. E tentar negociar dentro das possibilidades dos europeus que isto seja feito de uma forma coordenada e reconhecendo que nós europeus temos de fazer muito mais pela nossa segurança e defesa e na dissuasão contra a principal ameaça, que é a Rússia. Uma das questões centrais é mesmo essa do pilar europeu da NATO. O Sr. General, de facto, tem investido bastantes debates sobre esta matéria. Como é que vamos conjugar isso com a revisão da presença militar norte-americana na Europa? Eu julgo que não é difícil. Haja vontade política, mas não tem havido vontade política. Tem havido consciencialização dos cidadãos europeus. As últimas sondagens indiciam aspectos fundamentais para uma decisão desse tipo, e a decisão tinha que ser tomada nesta janela de oportunidade. E se não for agora, não será. Ou seja, o facto de grande parte dos europeus considerarem que os Estados Unidos já não constituem um aliado é um aspecto importantíssimo na dimensão político-estratégica. Depois, a necessidade da autonomia estratégica da parte da Europa e os investimentos que não são só safe, e os investimentos que estamos a fazer na Europa para ganhar essa autonomia, obviamente, tem a ver também com os Estados Unidos, não é? Independentemente de um indicador que é muito interessante. Nós em 2014 tínhamos 27%, representávamos a despesa principal da Aliança, e agora representamos já 40%, portanto já há aqui uma evolução considerável, inclusivamente no último ano. E portanto, essa autonomia chega para ser pilar? Não chega ainda para ser pilar, mas chega para começar a sustentar um pilar. Portanto, a oportunidade é agora, quer política, quer estratégica, quer militar, e na militar aquilo que o Pedro disse tem a ver com essa mesma redução objetiva, explícita dos Estados Unidos. Uma coisa eram as palavras, eram as prioridades para o Indo-Pacífico, já vinha até de Bush antes de Obama. Outra coisa é a realidade, e a realidade é quando saem tropas, e sobretudo os alemães sentem muito isso, e aquelas regiões onde tradicionalmente já estão habituados a ter americanos. Eu tenho a filha na Alemanha e essa é uma conversa típica de alemão. E, portanto, isso marca muito a saída das tropas, independentemente da mensagem política. É sobretudo depois o ver sair tropa, ver sair equipamentos. E, portanto, este é um momento de viragem. Ou os europeus mantêm essa ligação transatlântica, que ela continua a ser importante em termos políticos, independentemente das sondagens, em particular para alguns países como Portugal, que têm indicadores de sondagem completamente diferentes do resto da Europa. É engraçado que há aqui os que estão na linha de fronteira com a Rússia e depois Portugal. Portugal é um caso sui generis. Naquela sondagem, que é a sondagem, vê que Portugal não tem nada a ver com os restantes países e particularmente até com a própria Espanha. Como é que interpreta isso? Interpreto isso exatamente porque nós temos uma posição geopolítica muito diferente de todos os outros. Nós é que estamos virados para o Atlântico, nós é que temos uns Açores que são fundamentais na relação transatlântica com os Estados Unidos. Nós é que temos uma responsabilidade de proteção de cabos submarinos. Nós é que temos, digamos, mais valias não só nas guerras que os Estados Unidos vai fazendo no Médio Oriente, mas sobretudo com o crescimento do Ártico e os problemas na Groenlândia, basta olhar para o mapa. Nós temos uma população muito informada no que diz respeito à guerra, e estou à vontade para dizer que eu estou a comentar a guerra da Ucrânia desde o primeiro dia, 24 de fevereiro de 2022. Não é normal e eu vejo isto nos órgãos de comunicação social da Europa Central. Não há, digamos, nós discutimos com o mesmo afinco que o futebol, que o Mundial. Só o Mundial é que ultrapassa o debate sobre a guerra em Portugal, o que não é nada normal, com grandes reflexões, grande diversidade de comentadores políticos, e portanto o público português está muito mais informado que o público da generalidade dos países europeus, com exceção daqueles que estão
na linha da frente, como a Polónia, como a Roménia, os países bálticos, a própria Suécia, a Finlândia. Isso é uma janela de oportunidade para o agente político exatamente agir. É janela de oportunidade, mas condicionada claramente por aquilo que vai ser o comportamento de Trump. Se Trump continuar com a mesma linha, ou seja, de acusação permanente aos aliados europeus, de dizer que ainda não conseguiu atingir os objetivos, de pôr em causa o modus vivendi dos europeus. Atenção, que eu lembro-me bem de que a Constituição da NATO, na sequência do Tratado de Bruxelas, da incapacidade dos europeus de conseguirem defender da União Soviética, que levou à defesa coletiva, depois no dia 4 de abril de 49. É evidente que os objetivos da organização passavam também, e isto é importante, por defender um modo de vida. Isto era importante, a Eisenhower dizia isso. O defender um modo de vida é algo que está acima de objetivos políticos. Está muito acima, tem a ver com valores. E nesse sentido, hoje, quando olhamos para a visão desta administração americana, é que não é a nossa visão. Ele próprio critica o nosso modo de vida. E isso é que é o grande choque para uma viragem, para sustentar uma defesa europeia, que já foi pensada noutros períodos da história, não é único, designadamente nos períodos em que a França deu murros na mesa e que saiu da própria componente militar da aliança. Não é a primeira vez. Quem olhar para a história sabe. As tais crises, não é? Que falamos exatamente. Aqui. Agora, há condições para esse pilar. Ou seja, eu, no entanto, julgo que a maior parte dos políticos não vai arriscar, vai continuar a referir este discurso que a Patrícia agora referiu, que é importante consolidar essa componente complementar da NATO. É sempre aquela linguagem política que fica bem, mas por outro lado pode-se complementar não em palavras, mas em atos. É isso que tem estado a ser feito. E quando houver a tal oportunidade que eu acho que há agora, vai depender da cimeira, então avançar para coisas concretas, com aquele cuidado que deve haver em termos políticos de manter a aliança transatlântica e com alguma aceitação tácita desta administração. No entanto, eu julgo que já estão menos de 900 dias, só estamos a menos de 900 dias numa nova administração. Nós vamos ter pode ser eleições em novembro. A cor ideológica. Exatamente. Assim. E os políticos estão sempre à espera Sim. do que é que se vai passar em novembro. E, portanto, nos Estados Unidos. E então depois reorientam as grandes decisões políticas, sim, se as coisas correrem mal para os republicanos. Mas esse discurso também podemos fazer para a Europa, não é, Patrícia? Porque também a Europa está em mudança, tem eleições, os agentes políticos também têm desafios internos. Estamos a falar da Alemanha, estamos a falar de França, e portanto de grandes países. A Polónia tem emergido como uma força muito importante deste ponto de vista. Há pouco o Sr. General falava aqui da Alemanha, que também é uma sua especialidade. Esta ideia da saída dos norte-americanos mexe muito está de facto a mexer com este lado, com esse flanco leste? Eu acho que está a mexer muito e precisamente aí fazer-se essa ligação entre as eleições a midterm nos Estados Unidos em novembro deste ano, como por exemplo as eleições presidenciais na França em maio do próximo ano, onde não temos garantias nenhumas que o próximo Presidente da República não venha de um partido que está nas franjas, que é um partido dos extremos e consequentemente populista e consequentemente instrumentaliza este discurso precisamente da necessidade da independência, neste caso da França, de um certo ideia de um regresso de uma perspectiva muito mais soberanista do que aquela que é uma França que voltou à estrutura militar integrada da NATO em 2009, depois de ter saído na década de 60, mas vemos também que a nível das relações entre os aliados europeus, a relação entre a França e a Alemanha nos últimos anos na realidade não tem funcionado. Este motor franco-alemão na realidade não tem funcionado. Está muito constipado. Está constipado, de facto, alguma coisa tem, os sintomas estão lá e, por exemplo, no âmbito da defesa nós vimos muito recentemente, de facto, o término de um projeto que tinha sido decidido de cooperação militar, tinha sido decidido em 2017, nomeadamente a criação de um caça
europeu Future Combat Air System, que deveria estar pronto, na realidade muito tarde, apenas em 2040, mas que era essencialmente um projeto de cooperação militar franco-alemão, juntamente com a Espanha, e que nas últimas semanas chegou-se definitivamente à situação de reconhecer de que este projeto não vai em frente pelas divergências muito ligadas à indústria, tanto alemã e francesa, divergências também na distribuição das responsabilidades entre Paris e São as indústrias que estão a Berlim. pressionar as lideranças a não entenderem-se? Eu não sei até que ponto, eu não gostaria aqui, em termos de nexo de causalidade, eu acho que são as duas partes, e claro que a política, o planeamento político, a direção política tem que ter esses interesses industriais de defesa em conta, certamente, ao mesmo tempo que deve também tentar liderá-los, mas eu acho que isto serve, infelizmente, como exemplo de quão difícil é, de facto, avançar-se na cooperação industrial de defesa. E, de facto, é isto que nós, europeus, de alguma forma, temos que tentar promover, porque não basta dizer-nos que vamos alcançar 3,5%, ou de uma forma mais abrangente, os tais 5%, se não o fizermos de uma forma melhor e, essencialmente, não o fizermos de uma forma de alguma integração. Dificilmente eu antevejo que, em termos da soberania empresarial, económica, tecnológica, de defesa, haverá aqui uma integração no sentido como há noutras áreas, por exemplo na económica, mas algum tipo de cooperação é essencial e é um pressuposto para que se evite que haja uma sobreposição de desenvolvimento de capacidades militares, depois dificultam a interoperabilidade entre os sistemas. Mas aí precisa de um pivô para essa integração. Aí precisa de um pivô, e há aqui a tentativa dos chamados E3, ou seja, os três grandes europeus, novamente a França, a Alemanha, juntamente com o Reino Unido, mas aí vemos que a Espanha e a Polónia reivindicam um papel, aliás a Itália e a Polónia reivindicam um papel por considerarem que estão de alguma forma a ser excluídos. Portanto, tudo isto está em movimento, está a ser redefinido, mas sem dúvida alguma o impulso principal vem de Washington. A imprevisibilidade e a incerteza, sim, mas independentemente disto, eu acho que com Trump, e mesmo já antes, como foi referido, já mesmo com Obama, nós europeus já sabemos há muito tempo que os Estados Unidos se vão retirar do palco europeu, porque a sua prioridade está claramente na China. Isso é sabido, e aliás a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, apresentada em dezembro do ano passado, refere como áreas prioritárias o hemisfério ocidental, ou seja, o continente americano, a América do Norte, a América Central, a América do Sul, como a prioridade da estratégia norte-americana, e por outro lado o Indo-Pacífico. Sim. A Europa aparece, mas aparece em terceiro lugar, e o recado aqui para os europeus é: a Rússia já não é uma ameaça suficientemente grande para que os Estados Unidos consequentemente coloquem a Europa na lista da prioridade principal da sua perspectiva estratégica. E portanto isto para nós quer dizer que nós temos que muito seriamente e muito rapidamente e da forma mais cooperativa possível, reconhecendo que se trata de Estados europeus soberanos, mas temos que tentar rapidamente, simultaneamente fazer o quê? A meu ver, por um lado, tentar manter os Estados Unidos no barco transatlântico, claro que nos interessa, e a tal Comunidade de Segurança Transatlântica, eu julgo que eu não a deitaria completamente fora. Ela está a transformar-se precisamente devido a esta mudança da natureza e do grau de desconfiança que os europeus têm relativamente aos Estados Unidos, mas não vamos desperdiçar 80 anos de capital, de modelo liberal. Mas a ideia não é desperdiçar, é esperar que o vento mude um pouco. Por isso é que eu digo tentar simultaneamente manter os Estados Unidos a bordo, ao mesmo tempo, e aqui é o que eu colocaria a responsabilidade principal, os europeus muito rapidamente
tentem desenvolver as suas indústrias de defesa o mais rapidamente possível, mas de uma forma estratégica, pensada a longo prazo, tentar cooperar onde possível e tendo em conta que o importante é garantir que os Estados Unidos mantenham o guarda-chuva nuclear sobre a Europa, ao mesmo tempo que nós vamos desenvolver a nossa defesa convencional, sabendo nós que isto vai demorar décadas, certamente. E, portanto, é esse o jogo de equilíbrio que os europeus vão ter que fazer. Sr. General, e os obstáculos vêm das indústrias? Estamos aqui a sublinhar este fator ao nível franco-alemão, sobretudo? Não, os obstáculos não vêm da indústria. Os obstáculos são essencialmente político-estratégicos, têm a ver com os interesses dos Estados. A indústria, de qualquer maneira, tem tido um papel importante. O paradigma da indústria alterou-se profundamente nos últimos anos. Digamos que não há indústria militar. É sobretudo a indústria civil, num mundo globalizado em que tem sempre associações, eventualmente até ao inimigo e aos adversários políticos, o que é muito difícil de gerir nas democracias liberais. É muito fácil para a Rússia ou para a China dar uma ordem para uma empresa que produz automóveis hoje para produzir mísseis amanhã e, portanto, no dia seguinte está a produzir. Na Europa as coisas não funcionam assim. Funciona pelo mercado, funciona obviamente por apoios financeiros. Nós temos notado nestes últimos anos, e sobretudo quem trabalha na área da investigação e desenvolvimento já notou que ela está a caminhar no sentido de apoiar mais a segurança e defesa, com prejuízo em algumas áreas, inclusive da própria saúde, ou biotecnologias e outras coisas do género, e portanto a indústria vai atrás daquilo que são os financiamentos, ou seja, a dimensão é sempre política. Se o financiamento, que é político, é mais no sentido da segurança e defesa, a indústria vai atrás da segurança e defesa. O grande problema aqui, a nível da indústria da defesa, a nível da indústria europeia, é que, independentemente dos interesses dos Estados, há depois o interesse, quer no âmbito da União Europeia, quer no âmbito da NATO, no sentido de ter um esforço concertado. E por isso foram definidos, é o caso do programa SAFE. O programa SAFE foi definido as duas categorias prioritárias, com características que têm, por exemplo, a ver com o máximo de aquisições no estrangeiro, que julgo que são os 35%. Portugal teve um cabimento orçamental, entre aspas, de 8,4, se não me engano, mil milhões, e obviamente que isso é importantíssimo para a indústria, neste caso a indústria portuguesa, é importantíssimo. Eu já lá vou para a indústria, para termos também investigação e desenvolvimento associada. Esses processos se atrasaram, nós vamos começar em Portugal a assinatura de contratos agora em julho, vamos receber os primeiros equipamentos em 2029, mas temos que estar em linha com aquilo que é ou que são as prioridades, ou seja, não vamos produzir carros de combate. Certo. Mais, já basta, não é? E, portanto, não é cada Estado ter o seu carro de combate, cada Estado europeu ter a sua aeronave, não, tudo isto tem que ser concertado, por isso é que foram trabalhadas prioridades e são ou são feitos financiamentos no sentido de termos, digamos, mais coordenada toda esta ação da indústria, coordenada a nível da União Europeia e até mesmo a nível da própria NATO. Há aqui uma questão também, por acaso a nível da NATO, que vamos sentir na Cimeira. Já agora que está a falar na indústria, eu ouvi queixas do Erdogan esta semana, e são queixas fundamentadas, de que há tratamento desigual dentro da própria NATO no que diz respeito ao acesso aos equipamentos digamos, de nível tecnológico mais elevado. Nós sabemos isso. A Turquia tem sido menosprezada relativamente aos últimos modelos. Se é o F-35 não tem o chip 32, se é o Patriot é o 3, não é o 4, portanto, não é só a Turquia, são outros países que também têm sido menosprezados. Mas esse é algo que já sabíamos há muitos anos, tendo em conta a situação geopolítica da Turquia. O problema agora da Turquia e de Erdogan a semana passada, foi dizer que também quer entrar nestes projetos europeus. E aqui há quem queira pôr um travão a isso, certo? Exatamente. E nós vamos ver nas entrelinhas, porque isso é matéria muito sensível, porque a Turquia é importante para os Estados Unidos naquela região. Designadamente na sua ligação àqueles países do Médio Oriente
e também, olhando para o Mar Negro, é fundamental ali a Turquia. E, portanto, quando ele diz qualquer coisa deste tipo, como disse a semana passada, vai haver ali conversações, primeiro dos europeus, para tentar puxar a Turquia para o seu lado, e depois dos americanos para dizer, não pode ser, porque a Turquia é nossa, para conseguir, é o nosso, digamos, transponder para aquela região do Médio Oriente, sobretudo agora com a questão do Irão. Ou seja, em resposta à questão do Pedro, eu diria, a indústria vai atrás da política. Portanto, as grandes definições políticas, e neste momento, só que é um porta-aviões. A Europa é um porta-aviões. Nós não estamos num Estado como nos Estados Unidos, ou no Irão, ou na Rússia. Portanto, todo este processo, eu tenho assistido à evolução, mas é uma evolução lenta, em tudo que tem a ver com processos aquisitivos, independentemente da própria experiência em algumas áreas com o Covid. Tentámos isso com as munições, tentámos isso com os mísseis. Não é nada fácil, mas tem sido feito essa consolidação ao fim destes anos. E esta cimeira vai ser importante no ponto 2 da agenda para vermos qual é efetivamente o ponto de situação geopolítico e político, que depois tem relação. Sim. Depois a seguir vamos ver a seguir. Depois a seguir vai haver, ou vão ter lugar depois orientações políticas para a indústria novamente, ou reorientações, que não tem a ver só com os sistemas de armas, tem a ver com aquilo que estávamos a dizer, ou seja, haver uma ação conjunta de produção deste ou daquele de sistemas antidrone, ou ação conjunta no sistema de produção do veículo blindado, ou ação conjunta de colmatar lacunas que nós temos na Europa relativamente à saída dos Estados Unidos. Se eles saírem, defesa aérea é muito complicado. Por exemplo, toda a aerotransporte estratégico é complicadíssimo. E, portanto, esses investimentos estamos a fazer lentamente sob orientação política. Portanto, a indústria vai atrás da orientação política. Patrícia, eu gostava só de detalhar um bocadinho a questão da Alemanha, um país-chave da União Europeia, e que provavelmente estará interessada em atrasar ao máximo também a retração americana deste ponto de vista. Até no contexto desta cimeira, qual é a grande estratégia, digamos, da Alemanha, para partilharmos com os nossos ouvintes aquilo que a Alemanha pretende neste contexto de aprofundamento da segurança europeia? Eu acho que, por um lado, sim, é tentar atrasar, como todos os europeus, essa redefinição do posicionamento estratégico dos Estados Unidos na Europa, e nomeadamente essa saída, mas o presidente Trump já anunciou que irá retirar 5.000 tropas norte-americanas. Também não sabemos se essas 5.000 tropas, também é preciso dizer que na sequência do início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, os Estados Unidos aumentaram a sua presença no continente europeu e nomeadamente o número de tropas na Alemanha. Ou seja, e aliás já desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Portanto, quando se fala em redução de tropas, isso não quer dizer necessariamente redução de tropas. Essa redução refere-se ao período pós-2014, ou seja, após o aumento dessas tropas norte-americanas. Portanto, não estamos a falar daquele número que esteve lá presente desde o período da Guerra Fria. Por parte da Alemanha, o discurso vai no sentido de afirmar e demonstrar que a Alemanha tem sido o Estado europeu que mais tem investido na defesa e tem-no feito e tem desbloqueado, como sabemos, este governo do chanceler Merz desde fevereiro do ano passado, quando ganhou as eleições, mas na realidade desde maio desbloqueou uma verba de cerca de 500 mil milhões de euros precisamente para o âmbito da defesa alemã, tendo o chanceler Merz afirmado que quer que a Alemanha se torne a maior potência convencional na Europa. Portanto, há essa... Quer ser o pilar do pilar. Quer ser, de certa forma, o pilar do pilar, o pilar de uma NATO mais europeia, apesar de não será suficiente ser só a Alemanha, mas a Alemanha também já aprovou, por exemplo, pela primeira vez, tem um destacamento de forças, aliás, uma brigada que está permanentemente estacionada na Lituânia. Isto foi decidido já no governo anterior, mas que já entrou, ainda está a ser construída, mas já foi inaugurada na Lituânia, ou seja, na linha da frente, no flanco leste, e nomeadamente de um país que faz fronteira a poucos quilómetros, tem uma fronteira a poucos quilómetros apenas com a Bielorrússia. Portanto, por um lado, eu diria, há uma mudança de mentalidade da parte da liderança política de que a Alemanha tem que assumir uma posição completamente nova, de que
que o tal posicionamento status quo de uma certa acomodação da Alemanha no centro da Europa como um dos principais aliados dos Estados Unidos, mas que não estava a alcançar nem sequer os 2%. Faltava o braço até há pouco militar, tempo, não era? faltava o braço militar, certamente. Que isso já passou, essa fase já foi ultrapassada. Ao mesmo tempo, nós temos, em termos de popularidade, a Alternativa para a Alemanha, o partido de extrema-direita, a alcançar níveis de popularidade, de uma maneira geral, muito até superiores ao partido do próprio chanceler, da CDU, de Friedrich Merz, e, consequentemente, nas eleições regionais que irá haver em 2 Estados federados na Alemanha em setembro, exatamente, e nomeadamente 2 Estados de leste, iremos ver, porque aí a Alternativa para a Alemanha tem mais de 30%, se não mesmo 40% Poderá precipitar de sondagens. Mudanças em Berlim, em termos federais? Porque Não. há esse cenário de instabilidade mais profunda política na Alemanha. Não como consequência direta. Agora começa a haver o aumento de algum desconforto na Alemanha e mesmo junto dos Estados vizinhos e dos Estados aliados, que é o desconforto relativamente à possibilidade de um cenário onde a Alternativa para a Alemanha, de alguma forma, ganhando umas eleições legislativas no futuro, já não consiga, ou ganhando uma boa percentagem, ou uma percentagem elevada, não consiga ser excluída de um tipo de coligação. E, portanto, da mesma maneira como se fala na hipótese, e tem que se tomar em consideração a hipótese de uma presidência francesa liderada por Bardella, não é de excluir todo a possibilidade ou o cenário de uma alternativa da Alemanha entrar de alguma forma num futuro governo de coligação. Eu julgo que mesmo que eu acho que ainda há uma diferença entre o nível federal e o nível federado. Consequências para o nível da segurança europeia é precisamente esta dificuldade de se manter aquilo que foi o elemento agregador proporcionado pelos Estados Unidos, porque na realidade o facto dos Estados Unidos terem ficado no continente europeu, não se terem retirado como aconteceu na sequência da Segunda Guerra Mundial, mas terem decidido em termos estratégicos permanecer na Europa com tropas e através de uma aliança política, isso fomentou e facilitou a integração entre os países europeus, não apenas em termos de uma comunidade de segurança e da integração destes países numa aliança militar como é a Aliança Atlântica, mas fomentou e facilitou mesmo a integração económica, nomeadamente a Comunidade Económica Europeia. Isto é um aspecto que não é muito referido, mas na realidade os Estados Unidos, no fundo, serviu aqui como facilitador também da reconciliação da década de 50 e da década de 60 entre a França e a Alemanha, principalmente. Se os Estados Unidos se tivessem retirado do continente europeu, como aconteceu na sequência da Primeira Guerra Mundial, não é de todo líquido e teria sido muito mais difícil de promover a integração europeia. No fundo, foi um marco muito importante a integração europeia, começar já na década de 50. E pode a saída militar pode também levar a um desagravamento dessa posição de mediador, que, como a Patrícia está a sublinhar, a ideia de agregador entre França e Alemanha neste contexto? Em parte sim, porque ao mesmo tempo que estamos a falar dessa presença, dessa influência política, estamos, claro, a falar da presença militar e, portanto, a conjugação do elemento político com precisamente a diminuição da presença, a diminuição da defesa convencional por parte dos Estados Unidos. Isto faz com que as soberanias nacionais, as desconfianças nacionais, o tentar proteger interesses nacionais e os próprios interesses das indústrias de defesa dos países europeus, que neste momento estão a fazer imensa força, imensa pressão, imenso trabalho de lobbying junto de todos os governos europeus, isso irá aumentar, sim. Portanto, também irá ser posta à prova num futuro próximo, não apenas o grau de coesão e de unidade da própria Aliança Atlântica, mas numa outra dimensão, o próprio grau de coesão dos países dentro da própria União Europeia a nível desta dimensão de segurança e defesa. Não tenho dúvidas.
Como configurar, Sr. General, esta pilar com uma fortíssima componente alemã na segurança europeia? O que é que isto significa para a Europa? Eu estou em linha com o que disse a Patrícia. É uma perspectiva muito interessante. O papel dos Estados Unidos nesta agregação da própria União Europeia em torno do processo, de todo este processo da União Europeia, do qual saiu o Reino Unido. Queria aqui chamar o Reino Unido, não está na União Europeia, mas está na União Europeia. Está na NATO e está forte na NATO. É agregador também, na minha perspectiva, digamos que tem um papel importante nessa ligação também com a França e com a Alemanha, mas há outros atores que estão em crescendo. Se me permite, era muito importante. E o ator mais importante chama-se Polónia. Maior investidor? O maior investidor, já tem um produto interno bruto em termos de investimento em defesa muito superior aos Estados Unidos, é aquele que tem mais dentro da NATO neste momento, independentemente de nós sabermos que a Turquia e a Grécia tradicionalmente, por razões históricas de conflitualidade entre os dois países, tinham, digamos, um maior investimento em defesa. Não, agora é a Polónia. E a Polónia quer ter um papel em tudo o que diz respeito a segurança e defesa na própria Europa. Já falei da Turquia há pouco, mas é a Polónia, que arrasta os países bálticos também, e depois temos a Suécia e a Finlândia, que Putin conseguiu colocar na NATO. A culpa foi de Putin, e portanto temos uma realidade geopolítica muito, muito diferente. Ou seja, neste momento os atores são diferentes, têm pesos diferentes. Em termos de ciência política não há lacunas, não há vazios de poder, como nós costumamos dizer em ciência política, e a Polónia tem estado a ocupar espaços. O Reino Unido está fragilizado, também militarmente, atenção, e não é só só política e socialmente, está muito fragilizado, e nós sabemos isso na praxis militar, depois que é no terreno, as capacidades cada vez mais reduzidas da parte do Reino Unido, com desinvestimentos ao longo dos anos, independentemente das palavras e dos discursos bonitos que se vão fazendo. Mas já agora, porque está tudo relacionado, esta saída dos 5 mil militares, da Alemanha, nós é preciso termos a noção, e para os nossos ouvintes, são 36 mil militares que estão na Alemanha dos cerca de 80 mil que estão na Europa dos americanos. Eu concordo com a Patrícia, no fundo é voltar a 2014, porventura com menos 10 mil homens. Não é isso que é importante. O que é importante, e o Peter Hegseth dizia isso também, das poucas coisas certas que ele dizia, era que efetivamente mais importante que o número de militares era a capacidade. E portanto há um crescendo de unidades logísticas, depois fica toda aquela estrutura logística, nós vemos isso na Alemanha, depois casam, ficam lá, já não querem mudar, prescindem da carreira, depois ficam lá todos, e depois aquilo cresce, e depois a unidade... Nós temos sentido isso também. E, portanto, esta reestruturação que está a ser feita na NATO é também uma reestruturação para enfrentar a guerra do futuro, não é do passado. E isso implica maior investimento em tecnologia. Isto é importante para explicar, porque eu estou a acompanhar a evolução, depois em termos de organização. Uma coisa são os comandos. Tem que se dar o comando a um sueco, a um general finlandês. Pronto, isso faz parte da NATO. Outra coisa é aquilo que nós estamos a fazer na NATO, a nível de reajustamento dos comandos, mas das unidades verdadeiramente operacionais, que na sua maioria são mais tecnológicas e precisam de menos gente. Isso é que é importante, e isso é que nas reuniões que nós temos tido com os americanos temos mostrado, e eles aproveitam o ensejo para reduzir, e portanto isto não vai ter grandes consequências, é mais uma dimensão política, uma mensagem política. Eu lembro-me quando ele disse, nós não queremos ter protetorados, queremos ter verdadeiros parceiros. Pronto, essa mensagem serve para tudo, serve para o flanco leste como serve para o Irão, não é? Mas o que a Europa não quer é uma saída apressada, digamos assim. Pronto, ele disse, por falar nisso, o Peter Hegseth disse que seria há 12 meses, cerca de 12 meses. Não é difícil fazer, não é difícil fazê-lo nesse tipo de unidades. O que importa é olhar para que unidades é que vão sair da Alemanha. E é preciso também saber é que efetivamente não é público, é que reestruturação teve a NATO para enfrentar as novas ameaças. As novas ameaças, uma das coisas que eu tenho notado, já agora, que é importante, que tenho notado, o público em geral já notou que os drones passaram a ser o grande protagonista das guerras, não é? E que a Ucrânia tem uma experiência única
Não só nos drones, mas na guerra em si, numa guerra completamente diferente do que era há 4 anos e meio, os teatros de operações. E, portanto, os investimentos que estão a ser feitos são já muito diferentes. A criação de unidades muito diferentes. Tudo isto vai fazer com que no final da guerra da Ucrânia, que ela há de terminar, ou seja, daqui a 1 ano ou daqui a 2, há de terminar, e quando terminar nós temos uma arte da guerra completamente diferente, temos uma NATO militar completamente diferente. E essa NATO militar, depois vamos ver então, como já estamos a ver, os tais 27% para 40% já da peso europeu, e poderá crescer em determinadas áreas tecnológicas, que não as tradicionais de grande peso, de grande custo, como os mísseis de grande altitude de antiaérea para fazer face aos mísseis balísticos. E, portanto, vai ser uma nova, em termos, agora estou na dimensão militar, vai ser uma nova NATO, 3.46 em termos militares, mas obviamente é uma organização política ou militar, uma organização militar. E esse é que é o aspecto que eu concordo também com a Patrícia, eu também já tinha dito, há aqui uma expectativa, vamos cuidando com o Marco Rutte a fazer de intermediário com aquela linguagem de sabugice para acalmar as hostes do lado americano, à espera de que venha um novo mundo geopolítico após esta administração americana e após o final da guerra da Rússia. Teremos certamente uma nova arte militar, são novas tecnologias, há uma nova compreensão do mundo, há uma Europa diferente, fruto das circunstâncias políticas que já aqui falamos, eventualmente a própria França. Vamos ver, mas digamos que, em conclusão, os 5.000 não é o problema. Há outros problemas bem mais graves com os 5.000 militares que saem da Alemanha. Patrícia, vamos introduzir a questão da Ucrânia, mas eu gostava de desafiar aqui a ligar uma outra ponta do processo que tem a ver com o desfecho da guerra na Ucrânia e esta pulsão que se tem sentido para de novo falar com Putin. Como é que se liga o desfecho e tudo aquilo que está discutido na Cimeira, as exigências e as garantias de segurança que têm vindo a ser faladas há muito tempo entre Zelensky e Trump, também com a participação dos europeus, e a ideia de falar com Putin? Ou seja, onde é que entra aqui a conversação diplomática, a decisão política e o constrangimento militar que em todo este xadrez? Vamos tentar ligar estas pontas. Eu tenho uma posição que vejo com grande dificuldade a possibilidade de se falar com Putin enquanto continuarem as hostilidades, as agressões da Rússia contra a Ucrânia, porque falar mas sobre fala cada vez mais. Fala-se, mas eu tenho dificuldade em ver qual é que é falar com Putin sobre quê, enquanto as hostilidades não cessarem. Enquanto as hostilidades não cessarem, quer dizer, pode-se tentar falar diplomaticamente por canais, isso é uma coisa. Não é? Isso é uma coisa. Agora, publicamente marcar um encontro em termos de sentar à mesa, eu vejo com grande dificuldade essa hipótese, porque não sei sobre o que é que se irá dialogar com alguém que há mais de 4 anos leva a cabo uma guerra de agressão na Europa, desrespeita por completo todas as disposições de tratados internacionais que a própria Rússia assinou, que lançou uma guerra de agressão sem qualquer tipo de provocação. Portanto, eu tenho aí uma posição algo diferente àquilo que está a ser veiculado nos meios de comunicação, mas que também não tem levado a grande evolução. Pode ser que sim, mas isso é atrás das... Mas se na Cimeira vem um reforço de tentativa por parte de Zelensky, vai estar em cima da mesa esta questão da Ucrânia, como é que se compagina de facto com essa ideia? A Patrícia está a dizer que não faz muito sentido conversar. O apoio à Ucrânia é absolutamente fundamental e isso irá ser reafirmado na Cimeira, até com a presença do próprio Zelensky. Agora, eu julgo que a declaração também irá fazer referência à Rússia como a contínua ameaça contra a qual os países aliados da NATO terão que garantir e aumentar a defesa e dissuasão da Aliança Atlântica. Portanto, eu não estou a dizer com isto que não possa vir a perspectivar-se que algum dia haverá conversações. Agora, eu acho que enquanto
continuarem os ataques a Kiev, como ainda continuaram precisamente esta madrugada. Sim, enquanto, muito possivelmente, e aqui especulando, eles não irão abrandar durante esta semana, precisamente durante a ocorrência, a realização da Cimeira da NATO. Por exemplo, estou-me a lembrar agora, numa das últimas cimeiras, foi anunciado durante a Cimeira da NATO a morte do Navalny, dissidente e prisioneiro da Rússia. Portanto, há aqui sempre esta jogada por parte da Rússia e eu vejo com grande ceticismo e, portanto, eu julgo que esta Cimeira da NATO irá reafirmar o apoio à Ucrânia. Com mais dinheiro com mais também, 70 mil milhões à Ucrânia, com a continuação do programa Pearl, da lista de requisitos prioritários à Ucrânia, através da qual os Estados Unidos vendem equipamento produzido nos Estados Unidos aos europeus. São os europeus que financiam, consequentemente, esse envio de armamento norte-americano para a Ucrânia. Nós vimos também que nas últimas semanas, sabemos que isto pode mudar a qualquer hora, mas a posição de Trump relativamente à Ucrânia poderá não ser tão hostil como foi no ano passado. Porque essa ferramenta se consolidou também, esse método de fazer chegar a ajuda. E, portanto, talvez isso, do outro lado, poderá servir de alguma forma para levar Putin a repensar a sua posição. Mas enquanto continuarem as hostilidades, eu francamente não vejo grande utilidade para em público se tentar proceder dessa forma. Sr. General, como é que estamos na mesma sala, os líderes políticos que estão aqui a reafirmar apoio à Ucrânia, financiar cada vez mais e continuar o financiamento para ajudar a Ucrânia, e ao mesmo tempo esses mesmos líderes conversam em corredores e em salas fechadas sobre a possibilidade de conversar com Putin? Eu vejo isso, a nível diplomático, vejo isso como positivo. E vejo tanto positivo quanto é a própria posição do Zelensky, que apresentou propostas que não foram muito faladas, muito recentemente, curiosamente foram faladas por Putin numa entrevista combinada, para apresentar duas propostas da Ucrânia. Para além de falar das conquistas, houve duas propostas da Ucrânia para o cessar-fogo. Uma delas tinha a ver com o final da guerra nos 4 oblastes, e ele recusou, dizendo que se a guerra fosse concentrada em 4 oblastes, a Ucrânia concentraria a sua tropa toda nos 4 oblastes, porque não tem tropa, porque já não tem capacidade para lutar contra a grande Rússia, foi isto que ele disse. E depois uma segunda proposta de cessar-fogo naquilo que tinha a ver com o combate em profundidade ou de longa distância. Em profundidade tem a ver com dimensão tática, a longa distância é aquilo que andamos a ver contra as refinarias, e ele disse: nós temos mais capacidade do que eles querem acabar com isso porque sabem que nós os destruímos quando quisermos, e eu quando quiser destruo Kiev. Portanto, já houve estas propostas, por isso é que Zelensky ontem estava particularmente incomodado a dizer que faz propostas de paz, de cessar-fogo, e Putin não responde. Foi a mensagem exatamente para a Cimeira. Ou seja, aquelas palavras de ontem foi para dizer: atenção na Cimeira, onde eu vou estar, e Trump vai estar, é importante Trump estar. A dimensão, digamos, o facto de Trump estar nesta cimeira na Turquia é muito importante. Não referimos isso desde o início, mas inicialmente pensava-se que era J.D. Vance ou o próprio Marco Rubio que iria estar. O facto de ele estar é muito importante. E o facto de ter tido a conversa ontem com Putin é ainda mais importante no que respeita ao terceiro. E vai se encontrar com Zelensky à parte também. E vai ter. Ou seja, ele está a trabalhar, libertou-se um pouco da questão do Irão, e Trump personaliza, ou quer personalizar, personaliza sempre política externa, mas quer personalizar, digamos, a resolução do conflito na Ucrânia, que é algo de que tem sido acusado pelos MAGA e sobretudo nos Estados Unidos, e ele queria resolver também queria um cessar-fogo o mais rapidamente possível, às vezes mal negociado, como negociou no Irão, e portanto eu julgo que as duas dimensões vão estar presentes, ou seja, a dimensão diplomática que Zelensky quer que funcione, essa porta aberta a pressionar, mas sem grande efeito. Porquê? Porque só há dança com dois. E, portanto, Putin não quer negociar, não quer qualquer relação com a Europa, quer só com Trump, porque sabe que Trump vai ao encontro daquilo que são os seus grandes objetivos políticos, que é a cedência de território, designadamente o Donbass. E, portanto, é bom também pensarmos que a Europa, sim senhor, era importante estar, mas eles não querem a Europa.
Putin Mas a não Europa quer. desde o início foi muito a ideia de portas fechadas a qualquer conversa com Putin. Neste momento não está. E agora Como não dizia está. o Pedro há pouco, está mais aberta a partir do momento, e eu lembro-me qual foi o momento-chave da abertura, teve a ver com uma própria proposta de Putin, na altura de Schröder, fazer parte, ser, digamos, o negociador maior da Europa. Aí abriu-se a porta e os europeus começaram a discutir. Eles querem alguém, afinal querem negociar connosco, mas é com os alemães, ou com alguns alemães. Com Schröder. É com Schröder, obviamente. E isso foi a abertura. E é bom que a porta abriu-se aí, e é bom que ela se mantenha aberta. Independentemente, pode haver uma oportunidade a determinada altura de trabalho em conjunto até na própria cimeira dos países europeus, ou que fazem parte da União Europeia, que são a maioria, que fazem parte da NATO, nestas conversações que vão ter lugar. E é bom que haja, porque também sentimos, eu sinto, particularmente acompanhando a guerra diariamente, que estamos a chegar a um ponto em que acabaram as linhas vermelhas, só falta o nuclear. Ou seja, nos últimos tempos, nós que andámos anos e anos a controlar a Ucrânia com linhas vermelhas, nós próprios americanos, nós próprios ocidentais, fruto da ameaça da Rússia, não podem ter carros de combate X, não podem ter mísseis Y, não podem usar drones Z, não podem fazer combate em profundidade, não, agora já podem tudo, que nós já vimos perfeitamente nos últimos meses, em particular nos 2 últimos meses e neste último ano, muito mais que o ano passado, em combate em profundidade com destruição, sobretudo de setores energéticos importantíssimos para a Rússia, que está a colocar a guerra na Rússia. Os russos hoje já não pensam que é uma operação militar especial, já perceberam que quando estão 3 horas numa fila para pôr gasolina, afinal há guerra, já perceberam que vêm drones a passar por cima deles mesmo em Moscovo ou em São Petersburgo, já perceberam, e isso também está a pressionar muito Putin, e Putin está a fazer as últimas jogadas. Este ataque de hoje, com mais de 11 mortes em Kiev, foi uma demonstração, claramente uma demonstração de força para ganhar dividendos na negociação, da mesma maneira que Zelensky faz o mesmo em combate em profundidade. Quando chegam a estes extremos sem linhas vermelhas, nós caminhamos há 2 caminhos. Um é para uma guerra total, em que a própria guerra pode atingir a Europa, e outro é para a paz, é o caminho da negociação, é chegar a um ponto em que é o ponto final da negociação. E para si já chegámos a essa bifurcação. Estamos a chegar. É exatamente o momento, com este nível de destruição mútuo, que é de destruição mútua, apesar de, obviamente, a Ucrânia fazer os ataques sempre com a preocupação de não haver baixas humanas. A Rússia nunca está preocupada nem com os seus militares, muito menos com o cidadão comum ucraniano, não é? Portanto, mas isso é uma postura que vem de longe da parte da Rússia, em particular depois da Segunda Guerra Mundial. Mas estamos na bifurcação. O que é muito complicado, é muito sensível, e ainda bem que Trump está nesse aspecto, é positivo, porque Trump é o único que tem essa capacidade de fazer a ponte para negociar a paz, mesmo que seja uma paz injusta. Há de ser sempre injusta. Ele é o dono do guarda-chuva nuclear. Claramente. Do nosso lado europeu. Claramente. E a dissuasão está sempre presente. Sabemos que a dissuasão nuclear é para que não haja guerra, mas ela está sempre presente nas negociações. É um instrumento, é um fator de poder importantíssimo em termos de negociações. E ela não vai ser utilizada, mas já tem sido falado. Os órgãos de comunicação social russos nos últimos meses, fruto destes ataques em profundidade ou de longa distância, têm falado nessa hipótese, o que é muito complicado. São as tais vozes que também pressionam a tomada de decisão, designadamente dos ocidentais. Patrícia? E, portanto, estamos num... Apenas para referir, se não estou em erro, no outono de 2022, Putin também ameaçou com uma escalada nuclear, mesmo que tática. Portanto, eu acho que isso, enfim, eu não quero comentar o aspecto militar, mas eu acho que já muitas vezes ouvi no decorrer desta guerra que estamos perante um momento muito decisivo, e houve vários momentos decisivos, sim. Certamente. Por isso, é possível que este seja um dos momentos, mas, por outro lado, eu também acho que não é impossível pensar-se que, da parte de Putin, como ele não ganhou nada até agora, ele ainda pode perspectivar a continuar por mais um ano. Ou seja, as baixas são enormes, mas, para todos os efeitos, a Rússia, com cerca de 140 milhões de habitantes versus menos de 40 milhões de habitantes na Ucrânia, julgo que ainda poderá prolongar a guerra sem que não ganhe nada. Sem que não ganhe nada. Exatamente, que continuam a coordenar, mesmo que a China não apoie abertamente, mas claramente o apoio
está lá e o apoio militar, inclusive também, não apenas da Coreia do Norte. Portanto, quando a Rússia faz a proposta de que o antigo chanceler Schröder, que está há muitos anos no Conselho de Administração de pelo menos uma das empresas petrolíferas estatais da Rússia e que é um amigo pessoal e assumido do líder russo, eu julgo que aí a própria seriedade da proposta russa Antes de falar um bocadinho de Portugal, evidente. Sr. General, só do ponto de vista militar, quer dizer, há pouco estava a sublinhar, os Estados Unidos já não veem a Rússia com o nível da ameaça que anteriormente. Do ponto de vista nuclear, houve uma degradação, há uma disparidade assim tão grande? Em termos nucleares, quem tem maior número de ogivas é a Rússia, depois os Estados Unidos, depois a China, depois a França, depois o Reino Unido, depois a Índia, depois o Paquistão, depois Israel e finalmente Coreia do Norte. Portanto, esta é uma hierarquia de ogivas nucleares. O facto de haver ogivas nucleares não é por si só, digamos, determinante. Os lançadores, e nos 3 vetores, que agora são 4, fruto do espacial, são também importantes. A credibilidade do sistema, ou seja, a atualização tecnológica dos sistemas. Uma coisa é ter 400 lançadores para 50 mil ogivas, é preciso perceber se os lançadores estão operacionais, porque a degradação destes sistemas ao longo da Guerra Fria foi enorme, já foram substituídos, foram melhorados, mas seja como for, basta ter os sistemas que tem a França para destruir o mundo. Portanto, não é preciso tanto. A dissuasão funciona já não tanto em número de ogivas, funciona na capacidade nuclear que os países dispõem. Portanto, digamos que isso funciona sobretudo no âmbito de uma guerra fria, quando há 2 potências que se opõem, e aí os números são importantes, né, entre as 2 potências e sobretudo a capacidade de retaliação em tempo. Isso é que funciona. A dissuasão nuclear funciona, é saber o outro lado que se atacar eu tenho capacidade de contra-atacar e destruí-lo em tempo, e houve alturas em que não havia em tempo. E portanto a proximidade dos 2 países era enorme, o Estreito de Bering nós sabemos, mas hoje em dia, digamos, já não tem tanto significado a dimensão nuclear. Funciona como fator de poder, na minha perspectiva, e já na fórmula de Klein era assim, separado do poder militar propriamente dito, na componente convencional. Há que separar, porque tem um peso muito diferente nas relações de poder, e quando falamos de poder falamos em capacidade vezes uma intenção. É um produto... Mas não há, e agora ainda há gente, não há da parte dos Estados Unidos essa vontade relativamente à Rússia, por razões personalizadas por Putin. Basta ler José Rodrigues dos Santos para perceber a relação pessoal que existe entre Trump e Putin, mas também, digamos, desta administração entende que a grande ameaça para os Estados Unidos, como dizíamos aqui no início, obviamente tem a ver mais com a China. É uma dimensão mais economicista da geopolítica. E aquele discurso de Macron, já vou aí, Patrícia, de março, onde ele falava do reforço do arsenal nuclear francês, serve então para quê? Tendo em conta que a Rússia tem tantas ogivas, os Estados Unidos é o poder que é, se é o grande continuará a ser o grande umbrella, o grande guarda-chuva da Europa do ponto de vista nuclear, para que serve é retórica? O poder é sempre relativo. O potencial é uma coisa, o poder é outra. O poder é em ato. E o poder em ato tem que ser demonstrado que tenha capacidade e tenha os últimos sistemas, independentemente de serem menos. E, portanto, essa é a mensagem de Macron. Eu vou investir, tenho poder nuclear suficiente. Não é preciso ter 50 mil ogivas, basta ter 5 mil ogivas. E ter, sobretudo, vetores de transporte que rapidamente retaliam e que também destroem na totalidade. É suficiente, portanto, para defender a Europa? Para defender a Europa. França, nuclear? Sim, França nuclear quis aproveitar, isso aí voltávamos, isso é uma discussão, cá está, da tal relacionamento, não com a Alemanha neste caso, mas com o Reino Unido, quis estar na vanguarda da Europa na questão nuclear, quis ganhar prestígio, também tem a ver com questões internas, de política interna, não é? Porque aquilo é muito bem aceito, até pelos partidos de direita, portanto, que estão em crescendo em França, digamos, o investimento na defesa e a França ter essa capacidade superior. Daqui a um ano pode ser Bardella
com o dedo ao lado do botão. Exatamente, esse é o problema que tivemos também. Não é um problema único, não é? Nós tivemos esses problemas já no final da Primeira Guerra Mundial na Alemanha, não é? Depois quem fica com a capacidade, depois são os movimentos que não devem ficar, não é? Mas isso é uma outra história. Patrícia, acrescentar? Apenas acrescentar que, em termos de estratégia, está nos novos documentos estratégicos dos Estados Unidos, a Estratégia de Segurança Nacional e a Estratégia de Defesa Nacional de janeiro deste ano, que os Estados Unidos afirmam que a Rússia é uma ameaça gerível pelos europeus. Gerível. Eu acho que isso diz tudo. Passar a pasta aos europeus. Isto diz tudo. Ou seja, Exatamente. sim, reconhecem que a Rússia é uma ameaça, mas que os europeus são capazes, ou devem ser capazes, é esse o recado, porque ela é gerível a partir dos europeus. E claro que isso deixa o homem... Sr. General, 40 anos depois de Portugal entrar na Comunidade Económica Europeia, mantém-se, pelo que se percebe pelas notícias, a importância estratégica dos Açores, das Lajes. Tem sido um debate muito extenso, mas quando olhamos para os desafios portugueses neste contexto que acabamos agora de falar em termos de segurança e defesa na Europa, sabemos também do investimento em algumas tecnologias. A questão dos drones é subejamente conhecida e testada, aliás, na Ucrânia. Deste ponto de vista, onde é que se deve concentrar a reflexão portuguesa? Que ainda falta um conceito estratégico, não é? Falta a atualização, não é? Isso eu sei. Já agora, sobre o conceito estratégico, eu fiz parte do grupo, como sabe, e esse trabalho apresentado a este governo, pelo governo anterior, foi um trabalho que depois foi sendo ultrapassado pela realidade. Ou seja, foi sempre esperar, vamos ver então qual é a nova administração americana, vamos ver o que é que Trump vai dizer, vamos ver como é que funciona o mundo. Nós temos um conceito de 2013 que está desatualizado, mas não é um conceito estratégico que determina a política externa portuguesa, e também não é esse que determina na sua plenitude a política de segurança e defesa. Portanto, há governos que têm a condução da política que fazem os ajustamentos daquilo que é um enquadramento de ambiente internacional e ambiente nacional. Portanto, não é o documento, como dizia o general Loureiro Santos, não quer dizer que seja um documento que não tenha o significado, tem de orientação, mas tem que haver alguma estabilidade no sistema político internacional para Portugal se enquadrar nesse sistema. Qual é o nosso papel nesta arquitetura europeia, então? Nesta arquitetura, o nosso papel, eu diria, somos ponte. Se quer uma palavra, somos ponte. Somos ponte para a África, somos ponte para a América, somos ponte entre os vários países europeus, temos um prestígio em termos diplomáticos único, como se viu agora na eleição para o Conselho, para os membros não permanentes do Conselho de Segurança, como nós vemos nas próprias reuniões internacionais, e eu acompanho designadamente as reuniões que têm lugar no âmbito da NATO, no Ministério da Defesa, através dos meus camaradas que estão nessas reuniões. Nós temos um prestígio único. Até porque temos mais de 2.000 homens em operações de paz espalhadas por esse mundo. Temos tido sempre, sem caveatos, participação ativa, somos reconhecidos pelos próprios Estados Unidos, não só na questão de termos atingido os 2,01% do PIB, mas também pela importância crescente das lajes e pelo posicionamento que tivemos, que não foi bem da politiquice baixa que foi discutida. Eu acompanhei esse processo em pormenor. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi muito mais do que fizemos em 73, que foi a única vez que dissemos que sim, mas. Em 73 dissemos que sim, mas na altura estávamos em guerra em África. E, obviamente, Kissinger disse logo, meus meninos, vocês querem armas para a guerra, não vão ter, esse mas não conta. E, portanto, na prática foi a primeira vez que apresentámos 3 condições. Claramente, eu acompanhei esse processo. Depois foi muito discutido politicamente. Eu acho que há questões como esta da defesa e, em particular, a questão das lajes, não é para política baixa. Tem a ver com interesses nacionais e é muito importante. E a relevância é efetivamente maior. Basta olhar para o mapa e para aquilo que está a passar no mundo para percebermos. Eu já há pouco falei dos cabos submarinos, falei do Ártico, falei do Atlântico, falei do Transatlântico, falei da ligação à África. Portanto, tem cada vez mais importância, não só na dimensão militar, Portugal, mas geopolítica. E se perguntarmos a um chinês para olhar para o mapa, que por acaso já estiveram nas lajes, e o presidente Xi Jinping também já lá esteve, com o Paulo Portas, não foi por acaso que esteve lá, não foi passear, não foi ver as ilhas, não é? Toda a gente percebe, mesmo um geopolítico qualquer que não sabe onde é que fica Portugal, olha para o mapa, tiramos os nomes e ele diz, este país é importante.
Não sei como é que existe há 900 anos, porque está aqui um à volta dele. Mas ele vai dizer que é importante geopoliticamente. Portanto, Portugal, com tudo isto, com este enquadramento geopolítico, tem feito pontos, portanto. E essas pontes têm sido feitas a nível económico, diplomático, militar, como eu disse agora, nas várias dimensões, até cultural, através da própria CPLP. Temos feito trabalho de casa, temos feito bom trabalho de casa. Nós costumamos, em Portugal, acusar a União Europeia de tudo e os dirigentes políticos de tudo, mas aqui há alguma coerência de política externa, independentemente do pormenor que falei há pouco relativamente à base das lajes, estava tudo a quente numa guerra e, portanto, a dimensão da discussão atingiu níveis que não me agradaram minimamente, puseram em causa os interesses nacionais na minha perspectiva, mas as mais-valias estão lá e Portugal deve usar essas mais-valias. Nós, quem estiver, neste caso o Primeiro-Ministro vai estar presente, como sabemos, quem estiver na cimeira da NATO, o lugar de Portugal, aquela tabuleta que ali está à frente, quando olham para Portugal, no meio daqueles 32 da NATO, sabem que tem um prestígio, tem uma credibilidade, tem uma coerência, tem uma importância geopolítica, tem pontos. E pontos hoje em dia são importantes num mundo cada vez menos multilateral. Patrícia, como é que vê Portugal neste contexto? No contexto dos 40 anos... No contexto da segurança europeia, nestes desafios todos que estamos a falar, tendo em conta esta ideia do pilar, quer dizer, somos ponte dentro do pilar, digamos assim. Eu acho que Portugal tem conseguido fazer uma boa gestão dos equilíbrios na medida em que sempre olhou para as três dimensões da tradicional política externa das últimas décadas, o elo transatlântico, o elo europeu, a ligação aos países de língua de origem portuguesa, de uma forma a tentar gerir esses equilíbrios. Acho que tem conseguido gerar esses equilíbrios relativamente bem. Agora, tem que ter em conta que está a haver uma redefinição, uma alteração dessa relação transatlântica, mas Portugal tem estado muito bem, né, tem tradicionalmente, foi membro fundador da Aliança Atlântica em 49, ao passo que a Espanha apenas entrou em 1982 e, portanto, vemos aqui que nos países ibéricos há uma divergência. Agora há bastante. E agora, com isso, quando a Espanha está do outro lado, Portugal ganha. Eu queria dizer, há uma divergência que Portugal tem conseguido gerir em termos de equilíbrios. Agora, no seio da União Europeia, e diria que aqui o balanço dos 40 anos da adesão de Portugal às comunidades económicas europeias tem sido positivo. Neste momento, em termos de desafio, se na componente transatlântica temos o desafio que todos têm, mas nós temos em particular por essa ligação histórica e também bilateral que nós temos no seio da Aliança Atlântica com os Estados Unidos, a nível do pilar da União Europeia, temos o desafio, diria, do alargamento da União Europeia, que voltou a estar em cima da mesa, está em cima da mesa neste momento, com os países dos Balcãs Ocidentais e agora, mais recentemente, com a Ucrânia e a Moldova. E, portanto, se Portugal apoia esse alargamento, apoia também a necessidade, ou reconhece e insiste na necessidade da reforma interna, porque obviamente Portugal vai insistir na manutenção dos fundos de coesão e não quer perder esse apoio financeiro que é essencial e que faz parte da pertença, enfim, e do pacote de negociações por parte de Portugal. Portanto, geopoliticamente, Portugal reconhece que o mapa geopolítico europeu se está a transformar e que irá alargar, muito provavelmente, à Ucrânia, nem sequer falando tanto nos Balcãs Ocidentais, que também estão, mas já estão na lista de espera há muito mais tempo. A Ucrânia é essa a perspectiva, está a ser traçado o caminho para a adesão da Ucrânia na União Europeia. Isso vai alterar o mapa geopolítico europeu, mas certamente Portugal aí terá que insistir e negociar que não seja desproporcional, não enfraquece o lado recanalização dos fundos e, consequentemente, a periferia, não haja um receio ou o risco de uma periferização. E claramente aqui Portugal, portanto, tem que defender estes dois interesses simultaneamente. Sr. General, vai ser difícil conciliar o interesse do alargamento para a Europa e o interesse português, ou não? Não, julgo que não. Eu compreendo que politicamente e diplomaticamente Portugal tem esta postura, é a postura de pontos.
vai tirar dividendos, e como disse a Patrícia muito bem, tem inconvenientes económicos à partida, mas que podem ser reajustados com algumas reformas que certamente Portugal já defende antes de. Eu lembro-me, e nós estávamos no Instituto da Defesa Nacional, os dois nessa altura, lembro da questão da Turquia, de grandes debates relativamente à entrada da Turquia. Eu defendia a entrada da Turquia. Não, a sério, eu escrevia, a Patrícia sabe. Eu defendi claramente a entrada da Turquia por outras razões, que eram as razões de foro estratégico, porque os camaradas com que eu lidava da Turquia diziam isto: se não entrarmos na União Europeia, nós deixamos de comungar os vossos valores. O extremismo religioso, a começar na mulher de Erdogan, vai levar, digamos, a um afastamento crescente relativamente aos valores europeus. É importante entrarmos. Depois houve aquela revolta, houve uma série de gente que foi presa, inclusivamente meus doutorandos e do general Nuno Neves Pires foram presos, e alguns, as famílias todas, e percebemos que perdemos uma oportunidade única de ter a Turquia junto de nós. Espero que não percamos a oportunidade de ter a Ucrânia junto de nós. Muito obrigado pela vossa presença nesta conversa, onde falámos sobre os desafios da segurança e defesa na Europa, no contexto também da NATO e com um olhar particular também a partir de Portugal. O programa da Renascença, da Capa à Contra Capa, uma parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, versão integral da nossa conversa, como sempre, no nosso podcast. O genérico original é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana vamos voltar aqui para outra reflexão. Renascença Podcast.